Ao comprar uma sopa quente para uma cigana que tremia de frio perto da entrada do metrô, Helena se apressava para a consulta com o cirurgião quando a própria mulher segurou seu braço. Os dedos eram frios, mas firmes. Os olhos escuros a encaravam com uma intensidade perturbadora. "Espere", disse a cigana com voz rouca e segura. "Sua vida está em perigo. Sua doença é mentira. Seu marido e o médico estão enganando você. Querem levá-la para uma cirurgia e você pode não sair viva." O coração de Helena disparou. Tentou se soltar, incomodada com a abordagem repentina e com o tom sombrio. "Isso é absurdo", respondeu dando um passo atrás. "Não diga bobagens." A cigana se aproximou ainda mais, como se temesse que ela desaparecesse na multidão. "Não vá para essa cirurgia sem verificar. Estão planejando algo contra você. Procure outro médico. Confirme tudo. Sua vida depende disso." Helena conseguiu se desvencilhar e seguiu apressada, irritada, convencida de que aquilo não passava de uma tentativa dramática de assustá-la. Ainda assim, as palavras continuaram ecoando em sua mente. Sua vida está em perigo. Horas depois, tomada por uma inquietação que não conseguia ignorar, decidiu procurar outro médico para confirmar o diagnóstico. Bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Antes de começarmos, escrevam de onde estão nos assistindo. Isso é muito especial para nós. Desejamos uma excelente audição desta história. Helena ajeitou a gola do casaco e empurrou a pesada porta de vidro da clínica particular Medlife. O saguão a recebeu com aroma de café sofisticado e perfume suave de flores frescas. Um grande vaso de lírios brancos enfeitava a recepção. O piso de mármore claro refletia a iluminação discreta. Sofás de couro macio alinhavam-se ao longo das paredes, enquanto uma música clássica suave ecoava por alto-falantes invisíveis. Tudo ali transmitia respeitabilidade e confiança. Aos 52 anos, Helena sabia que era preciso prestar mais atenção ao próprio corpo. Ainda assim, vinha adiando o exame de rotina havia cerca de 3 meses. Sempre surgia algo mais urgente: a reforma da casa de campo, a visita dos netos nas férias ou os cursos de cerâmica para os quais a amiga Tamara a arrastava com entusiasmo. Mas Genivaldo insistira. "Helena, faz 1 ano que você não se examina." "Trabalho com oncologia e vejo todos os dias onde a negligência pode levar. Vá à clínica. Eu mesmo cuido de tudo." Ele trabalhava ali havia aproximadamente 12 anos. Começara como médico comum e, com o tempo, tornara-se chefe do departamento de oncologia. Helena sempre se orgulhara da trajetória dele. Nem todo homem conseguia construir uma carreira tão sólida. Estavam casados havia 28 anos. Nos últimos tempos, porém, viviam mais como vizinhos do que como marido e mulher. Cada um tinha seu quarto, seus hábitos e seu próprio círculo social. Helena nunca reclamara. Acreditava que muitos casais da idade deles viviam assim, com menos paixão, mas com estabilidade. A recepcionista sorriu de forma profissional. "Helena Carvalho, o Dr. Genivaldo está aguardando a senhora. 3º andar, sala 312. No elevador, Helena observou o próprio reflexo na parede espelhada. Estava pálida, com olheiras profundas. Havia 1 semana dormia mal. Acordava quase sempre às 3 da manhã e permanecia deitada, encarando o teto no escuro. Talvez fosse apenas a idade, talvez fosse algo mais. O corredor do 3º andar lembrava-o de um hotel sofisticado, carpete espesso, quadros elegantes, vasos com flores naturais. Helena caminhou até encontrar a porta com a placa: Dr. Genivaldo Carvalho, chefe do departamento de oncologia. Bateu levemente e entrou. Genivaldo estava atrás da grande mesa, concentrado no monitor do computador. Não levantou o olhar de imediato. "Sente-se. Só 1 minuto." Helena acomodou-se na poltrona diante dele e percorreu o consultório com os olhos. Já estivera ali inúmeras vezes, mas sempre se surpreendia com a impessoalidade do ambiente. Nenhuma foto da família, nenhuma lembrança de viagens. Apenas diplomas emoldurados, livros técnicos e uma grande ficus no canto, provavelmente artificial.
Quando ele finalmente se afastou da tela, Helena o observou com atenção. Aos 56 anos, tinha cabelos grisalhos nas têmporas e usava óculos de armação dourada fina. Anos atrás, ela se apaixonara pela firmeza dele, pela segurança com que tomava decisões. Agora, aquela mesma postura lhe parecia uma barreira fria e intransponível. Recebia os resultados dos seus exames e das imagens. Algo na voz dele fez Helena se endireitar. Não foi exatamente o tom, mas uma tensão contida. E então, o que descobriram? Genivaldo tirou os óculos e esfregou a ponte do nariz. Helena conhecia aquele gesto. Ele fazia isso sempre que precisava dar uma notícia difícil. Mas naquele momento, ela não era uma paciente qualquer. Era a esposa dele. Helena, não sei como dizer isso. Você está me assustando. Fale claramente. Ele colocou os óculos sobre a mesa e a encarou. Havia algo estranho em seu olhar. Helena conhecia aquele rosto havia quase 30 anos, mas agora não conseguia decifrar o que via. Compaixão, ansiedade ou algo que ela não queria admitir. Você tem um tumor maligno na região do pâncreas. As palavras a atingiram como um golpe seco. Por um instante, o chão pareceu desaparecer sob seus pés. O quê? Mas eu me sinto bem. Não sinto dor alguma. Isso é comum nos estágios iniciais, respondeu ele com frieza profissional. Por isso a importância dos exames regulares. Genivaldo se levantou e foi até a janela. Do outro lado do vidro, via-se o pátio da clínica, com canteiros bem cuidados e bancos alinhados. Algumas pessoas de jaleco caminhavam tranquilamente pelas alamedas. Ainda é possível operar, mas precisamos agir rápido. Já conversei com o Dr. Victor. Ele é o melhor cirurgião da clínica e aceitou assumir seu caso. Helena olhava para as costas do marido, tentando organizar os pensamentos. Câncer. Ela tinha câncer. Como aquilo era possível? Sempre cuidara da alimentação, caminhava com frequência, não tinha vícios. Ainda queria ver os netos crescerem, acompanhar Natasha defendendo a dissertação. Genivaldo... A voz saiu trêmula. Ele se virou, mas não se aproximou. Permaneceu junto à janela, as mãos nos bolsos do jaleco. Sei que é um choque, mas você precisa manter a calma. Temos boas chances. Cirurgia, depois quimioterapia. Muitas pessoas vivem anos após o tratamento. Helena esperava que ele se aproximasse, que a abraçasse, que dissesse que estariam juntos nisso, mas ele continuou distante, falando com objetividade clínica, como se estivesse diante de qualquer paciente. Quando será a cirurgia? Na próxima semana. O Dr. Victor abriu um espaço na agenda para você. É raro, ele costuma estar lotado com mais de um mês de antecedência. Helena assentiu mecanicamente, mas mal registrava as palavras. Um único pensamento martelava sua mente. Posso morrer. Posso não acordar da anestesia. Posso nunca mais ver minha filha e meus netos. Preciso sair, disse levantando-se de repente. A tontura a fez apoiar a mão na mesa por um instante. Genivaldo deu um passo em sua direção. Estou bem, só preciso ficar sozinha. Sem esperar resposta, ela deixou o consultório, percorreu o corredor e entrou no elevador como se estivesse em piloto automático. Tudo parecia distante e abafado, como se estivesse envolta em névoa. No saguão, o perfume dos lírios voltou a atingi-la. O aroma que antes transmitia elegância, agora lhe pareceu pesado, quase fúnebre. Sentiu o ar faltar por um segundo e apressou o passo, atravessando o hall até alcançar a rua. Março estava frio naquele ano. A garoa fina misturava-se ao vento cortante e lançava gotas geladas em seu rosto. Helena caminhava sem direção, passando por carros estacionados, por uma mercearia iluminada e por um pequeno playground onde, apesar do clima, uma avó embalava o neto no balanço. Sem perceber, chegou ao parque próximo à clínica, sentou-se num banco úmido e frio e começou a chorar. Não sabia quanto tempo permaneceu ali, minutos ou talvez uma hora. Quando as lágrimas cessaram, restou apenas um vazio profundo. Pegou o celular, ficou alguns segundos olhando para a tela
e então encontrou o nome de Tamara nos contatos. A amiga atendeu no segundo toque. Helena, onde você está? Ontem te liguei 3 vezes. Queria te chamar para uma exposição no sábado. Helena respirou fundo. Tamara, eu tenho câncer. Do outro lado da linha, houve silêncio. Depois, a voz veio apressada e preocupada. O quê? Onde você está? Vou agora. Não precisa. Só queria ouvir sua voz. Você está sozinha? Genivaldo está com você? Helena sorriu com amargura. Genivaldo me deu o diagnóstico como se eu fosse uma desconhecida. Nem sequer me abraçou. Helena, me diga onde você está. Eu vou até você. Precisamos conversar. Estou no parque perto da clínica, mas não precisa vir, já vou para casa. Só quero ficar sentada aqui mais um pouco. Tamara insistiu. Pediu que ela ligasse à noite. Helena prometeu e encerrou a chamada. Ficou alguns segundos imóvel. Depois se levantou, apertou o casaco contra o corpo e decidiu ir para o metrô. Não tinha ido de carro naquele dia. Pretendia passar nas lojas depois do exame. De manhã ainda fazia lista de compras. Pensava nas cortinas da sala. Planejava as férias de verão com os netos. Agora tudo parecia distante e irrelevante. Na entrada do metrô, a multidão se acumulava. Era hora do rush. Pessoas apressadas voltando para casa, conversando ao telefone, olhando o relógio. Helena se deixou levar pelo fluxo até sentir alguém segurar seu braço com firmeza. Virou-se bruscamente. À sua frente estava uma mulher de cerca de 60 anos, talvez mais, era difícil precisar. Pele morena, olhos escuros com brilho intenso, fios grisalhos escapando de um lenço colorido. Usava saia longa florida, pulseiras que tilintavam a cada movimento e grandes brincos dourados. Me solte, não tenho dinheiro. A mulher, porém, não a soltou. Mantinha o olhar fixo no dela, e aquele olhar provocou em Helena um arrepio inesperado. Não quero dinheiro, Bela. Quero te dizer algo. Não preciso de adivinhações. Por favor, me solte. A mulher balançou a cabeça. As pulseiras soaram baixinho. Não é adivinhação, é um aviso. Vejo o que outros não veem, e vejo uma grande desgraça sobre você. Eu sei. Já me disseram hoje. Helena tentou se desvencilhar, mas a mão da mulher apertou seu pulso com mais força. Você não entende. Sua desgraça não é doença. Não há doença. Que absurdo é esse? Tenho câncer. Meu marido acabou de me dizer. A mulher se inclinou mais perto. Cheirava a ervas secas e madeira antiga. Sua voz tornou-se quase um sussurro. Não confie em quem está ao seu lado. Sua doença está nas mãos de outros, não no seu corpo. O mal veio da sua própria casa. Quem deveria protegê-la prepara sua sepultura. Helena ficou imóvel. As palavras soavam sinistras demais. Você está delirando. Meu marido é médico. Ele salva vidas. Médico, a mulher repetiu com um sorriso torto. Há médicos que salvam e há os que destroem. Procure outro especialista longe daqui, onde ninguém a conheça. Então verá a verdade. De repente, soltou o braço de Helena e se misturou à multidão, desaparecendo entre as pessoas como se nunca tivesse estado ali. Helena permaneceu parada, esfregando o pulso. O coração batia acelerado. Que absurdo! Um truque para assustar e depois cobrar dinheiro. Mas a mulher não pedira nada. Helena desceu para a plataforma, entrou no vagão e se sentou junto à janela. Encostou a testa no vidro frio enquanto o trem avançava pelo túnel escuro, luzes surgindo e desaparecendo rapidamente. Não confie em quem está ao seu lado. Que tolice! Ainda assim, por que aquelas palavras a incomodavam tanto? Por que não saíam de sua cabeça? Lembrou-se do olhar de Genivaldo ao dar o diagnóstico. Havia algo diferente ali. Não era compaixão nem dor. Era uma distância estranha, quase calculada. Ela tentara explicar aquilo como frieza profissional. Médicos aprendem a se proteger emocionalmente. Mas ela não era qualquer paciente. Era sua esposa. E ele não a abraçou,
Não segurou sua mão, não disse que tudo ficaria bem. Talvez fosse apenas o jeito dele, reservado, contido. Ela o conhecia havia 28 anos. Sabia que não gostava de demonstrações excessivas, mas não fora sempre assim. No início do casamento, ele a abraçava sem motivo, ligava no meio do dia para dizer que sentia saudades. Em que momento aquilo se perdeu? Helena desceu na sua estação e caminhou em direção ao apartamento. Moravam a cerca de 15 minutos do metrô, em um bairro tranquilo, num prédio antigo de pé direito alto. Compraram o imóvel aproximadamente 10 anos antes, quando Genivaldo recebeu a promoção. 4 quartos, 2 varandas e vista para um pátio arborizado, onde as árvores balançavam suavemente ao vento. Helena abriu a porta do apartamento e entrou no corredor escuro. Como imaginava, Genivaldo ainda estava no trabalho. Ele quase nunca voltava antes das 9 da noite. Acendeu a luz, tirou o casaco lentamente e foi até a cozinha. Do armário, pegou a garrafa de conhaque que costumavam reservar para visitas, serviu uma dose generosa e bebeu de uma vez. O álcool desceu queimando pela garganta e espalhou um calor imediato pelo corpo. Lá fora, a noite caía. O crepúsculo de março tingia a cidade de tons acinzentados. As luzes do pátio se acenderam uma a uma. Em algum lugar abaixo, um cachorro latiu. Logo depois, ouviu-se o som pesado da porta do prédio batendo. Helena sentou-se à mesa e fechou os olhos por um instante. Sua doença está nas mãos de outros, não no seu corpo. Que absurdo! Mas e se ela apenas confirmasse, só para ter certeza? Procurar outro médico em outra clínica onde ninguém a conhecesse. Refazer os exames. Se a cigana estivesse errada, ótimo. Helena perderia apenas tempo. Mas e se não estivesse? Preferiu não concluir o pensamento. Ainda não. Serviu mais uma dose de conhaque e pegou o celular. Abriu o navegador e digitou: Clínicas oncológicas particulares. Precisava de um lugar distante do centro, onde ninguém conhecesse o Dr. Genivaldo Carvalho, respeitado chefe de departamento, e, consequentemente, ninguém conhecesse sua esposa. Naquela noite, não conseguiu dormir. Ficou deitada em seu quarto, encarando o teto, enquanto do outro lado da parede, ouvia o ronco pesado de Genivaldo. Ele chegara por volta das 10, mencionara algo sobre o jantar que estava na geladeira, e se recolhera ao próprio quarto sem sequer perguntar como ela estava ou se precisava de algo. 28 anos de casamento. Em que momento deixaram de ser próximos? Helena tentava identificar um ponto exato, mas não encontrava. Tudo acontecera aos poucos, quase sem perceberem. Primeiro, quartos separados. Ele dizia que voltava tarde e não queria perturbá-la. Depois, férias separadas. Ele em congressos, ela viajando com amigas. E então passaram a viver sob o mesmo teto, mas em mundos paralelos. Helena sempre acreditara que isso era natural depois de tantos anos. A paixão diminuía, restava o hábito. E hábito também podia ser uma forma de amor. Mas agora, no silêncio do quarto escuro, ela duvidava. Quando fora a última vez que Genivaldo lhe dissera algo carinhoso? Ou que a abraçara ali em casa, longe dos olhares dos outros? Não conseguia se lembrar. O relógio marcava 3 da manhã. Helena levantou-se, vestiu o roupão e foi até a cozinha. Serviu um copo de água e se sentou perto da janela. O pátio estava vazio. Apenas um poste iluminava o playground. Os balanços se moviam levemente com o vento. As palavras da cigana voltaram à mente. Aquele que deveria proteger está preparando sua sepultura. Era insano. Genivaldo era seu marido, pai de sua filha. Construíram juntos aquela vida, o apartamento, a casa de campo, as economias. Tinham amigos em comum, memórias em comum. Ele não poderia desejar-lhe mal, era impensável. Mas então, por que tanta frieza? Por que, ao dar o diagnóstico, ele falara primeiro da cirurgia e não da esperança? Por que não a abraçou? Helena começou a repassar os últimos meses. O que havia mudado? Cerca de 6 meses antes,
Genivaldo passara a chegar cada vez mais tarde. Antes voltava por volta das 7. Agora, raramente antes das 10. Justificava-se com casos complexos, excesso de pacientes, falta de pessoal. Ela aceitava. Por que não aceitar? Também notara que ele estava sempre com o celular nas mãos. Antes o deixava sobre a mesa, ia tomar banho, esquecia-o no sofá. Agora o carregava consigo o tempo todo, e quando chegavam mensagens, virava a tela ou a cobria com a mão. Helena atribuía aquilo ao trabalho. Médicos discutem casos em grupos. Isso era normal. E houve aquela ligação, 2 meses atrás. Ela entrara no quarto enquanto ele falava ao telefone e ouvira apenas um trecho. Sim, tudo está indo conforme o plano. Em breve. Ao perceber sua presença, ele encerrara a chamada imediatamente e dissera que era um colega comentando uma pesquisa. Conforme o plano. Que plano? Helena sacudiu a cabeça. Estava criando fantasias, tentando encaixar coincidências nas palavras de uma desconhecida. Era irracional. Ainda assim, verificar era algo simples. Bastava consultar outro médico. Se o diagnóstico fosse confirmado, ela se tranquilizaria quanto às suspeitas e focaria no tratamento. Se não fosse confirmado, não. Claro que seria confirmado. De onde surgiria um erro desses? Genivaldo era um oncologista experiente. Não confundiria exames. A menos que tivesse feito isso de propósito. Helena levou as mãos à cabeça. Chega. Precisava esperar amanhecer e agir com clareza. Na noite anterior, encontrara na internet uma pequena clínica particular na periferia da cidade, sem qualquer ligação com a MedLife e sem conhecidos em comum. Decidiu que iria até lá na manhã seguinte. Voltou para a cama, mas não conseguiu dormir. Virava de um lado para o outro, mergulhava num sono leve e acordava em seguida. Às 6 da manhã, desistiu de tentar. Levantou-se e tomou banho. Genivaldo saiu para o trabalho às 7h30, como de costume. Passou pela cozinha, onde Helena tomava chá, e disse: "Vou te ligar à tarde. Precisamos conversar sobre os detalhes da hospitalização." Ela apenas assentiu. Ele saiu sem se despedir com um beijo, algo que já não fazia havia muito tempo. Às 9, Helena chamou um táxi. A clínica ficava longe, quase 1h30 de trajeto. No banco traseiro, observava pela janela as ruas cinzentas, as pessoas apressadas seguindo suas rotinas. Todos pareciam viver preocupações comuns, trabalho, filhos, compromissos. E ela estava indo confirmar se o próprio marido poderia estar planejando sua morte. A clínica da saúde ocupava o térreo de um prédio residencial simples, em um bairro comum da periferia, nada de mármore ou café sofisticado. Apenas um pequeno saguão com cadeiras de plástico, cheiro de desinfetante e uma recepção atrás de uma janela de vidro. "Boa tarde. Gostaria de consultar um oncologista." "Documento, por favor." Helena hesitou ao ouvir a palavra. Documento significava sobrenome. Carvalho. E se alguém conhecesse Genivaldo? E se comentasse? "Posso usar meu nome de solteira? Tenho uma situação familiar delicada. Prefiro que meu marido não saiba." A recepcionista ergueu levemente as sobrancelhas, mas não fez perguntas. Helena apresentou o documento e informou seu nome de solteira. "Helena Silva. O que atrás aqui?" "Disseram que posso ter um tumor no pâncreas. Quero confirmar com outro especialista. O Dr. Rodrigues pode atendê-la em 40 minutos. Podemos iniciar os exames agora. Os resultados saem em cerca de 2 horas. Também fazemos ultrassom e ressonância hoje, se desejar." Helena desejava. Queria respostas imediatas. As horas seguintes se misturaram em uma sequência de procedimentos. Coleta de sangue, ultrassom abdominal, ressonância magnética. Deitada dentro do aparelho barulhento, Helena fixava o olhar no teto e pensava que, em pouco tempo, tudo estaria esclarecido. Ou a cigana estava completamente errada, e então restaria enfrentar a cirurgia e o tratamento. Ou ela não sabia qual hipótese era mais assustadora. O Dr. Rodrigues era um homem baixo, já idoso, de expressão serena e barba grisalha bem aparada.
Convidou Helena a sentar-se, ofereceu-lhe água e abriu os exames na tela do computador. Helena, analisei seus resultados. Ela apertou os braços da poltrona. A expressão dele misturava surpresa e preocupação. A senhora mencionou que recebeu diagnóstico de tumor no pâncreas. Poderia me mostrar os laudos anteriores? Helena retirou da bolsa a pasta entregue por Genivaldo. Ali estavam as imagens da ressonância, os exames laboratoriais e o relatório com carimbo da Medilif e assinatura do marido. Rodrigues analisou cuidadosamente os documentos, comparando-os com as imagens recentes exibidas no monitor. Sua testa se franziu cada vez mais. Onde esses exames foram realizados? Na Medilife, no centro da cidade. E quem deu o diagnóstico? Helena hesitou. Meu marido. Ele é chefe do departamento de oncologia lá. O médico pousou as imagens sobre a mesa. Retirou os óculos e esfregou os olhos antes de falar. Não sei como dizer isso, mas essas imagens não correspondem à senhora. Como assim? Veja, esta é a ressonância que trouxe. Aqui, de fato, há uma neoplasia. E esta é a ressonância feita hoje. Percebe a diferença? Helena encarou a tela, mas não conseguia distinguir detalhes. Para ela, eram apenas manchas em tons de cinza. Eu não entendo dessas coisas. Então vou explicar de forma simples. A anatomia é diferente. A posição dos órgãos, a estrutura das vértebras, são exames de duas pessoas distintas. E os exames realizados hoje mostram um pâncreas completamente saudável. Não há tumor algum. Helena sentiu o ambiente girar ao seu redor. Isso não é possível. Meu marido é oncologista experiente. Ele não confundiria exames. Rodrigues permaneceu em silêncio por alguns segundos, observando-a com compaixão e algo mais difícil de definir. Helena, não conheço sua situação familiar, mas preciso ser claro. Essas imagens não poderiam ter sido trocadas por engano. São completamente diferentes. Qualquer estudante de medicina perceberia que pertencem a pessoas distintas. O senhor quer dizer que... Quero dizer que a senhora está saudável. Absolutamente saudável. Seus exames estão normais. Os marcadores tumorais são negativos. Não há qualquer sinal de câncer. Helena permaneceu imóvel na cadeira. Um pensamento insistia em surgir no fundo da mente. A cigana estava certa. Mas a ideia era tão absurda que ela se recusava a aceitá-la. Pode ser algum erro? Talvez eu deva repetir os exames? Pode repeti-los quantas vezes quiser. O resultado será o mesmo. A senhora não tem tumor. Ela ficou no consultório por mais meia hora. O Dr. Rodrigues explicou com paciência as diferenças entre as imagens. Mostrou as estruturas anatômicas, comparou os laudos e detalhou por que não havia margem para dúvida. Ao final da conversa, Helena já não podia negar. Os exames que Genivaldo lhe entregara eram falsos. O que eu devo fazer? Perguntou por fim. Rodrigues suspirou. Essa decisão é sua, mas, se me permite um conselho, procure a polícia. O que a senhora me mostrou não é erro médico. É falsificação deliberada de documentos, e isso é crime. Helena deixou a clínica com as pernas trêmulas. O sol brilhava forte. Durante as horas que passara ali, o tempo havia mudado. As nuvens tinham se dissipado. Ela parou na entrada, semicerrando os olhos diante da luz intensa, sem saber para onde ir. Saudável. Estava saudável. Nenhum câncer, nenhuma cirurgia. Então por que o marido afirmara o contrário? Por que substituíra os exames? Por que a enviara ao cirurgião? E a cigana falara sobre retirar parte do pâncreas saudável. Agora tudo fazia sentido. Removeriam um órgão que não tinha qualquer doença. O mal veio de sua casa. As pernas vacilaram e Helena precisou se apoiar no corrimão. Uma mulher que saía da clínica se aproximou. Está passando mal? Quer que eu chame um médico? Não, obrigada. Só fiquei tonta. Desceu os degraus e se sentou em um banco próximo. Pegou o celular. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia digitar. Na busca, escreveu: detetive particular. Se Genivaldo estava planejando algo, ela precisava de provas. Precisava de alguém experiente, alguém que soubesse investigar, alguém em quem pudesse confiar.
Percorreu alguns sites até parar em um perfil. Carlos Salles, ex-investigador da Polícia Civil, cerca de 30 anos de experiência. Atuação em casos familiares, investigações corporativas e localização de pessoas. A foto mostrava um homem de aproximadamente 60 anos, semblante sério, olhar atento. Havia avaliações positivas e comentários sobre profissionalismo e discrição. Helena discou o número. Salles. Boa tarde. Eu preciso de ajuda. É um assunto delicado. Venha até o escritório. O endereço está no site. Estarei aguardando. O escritório ficava em um prédio antigo no centro da cidade. Degraus gastos, elevador ruidoso, paredes com tinta descascando. A sala era simples. Uma mesa, 2 cadeiras, uma estante cheia de pastas. Na parede, diplomas e uma foto antiga de Salles fardado, ainda na polícia. O detetive era exatamente como na imagem da internet, apenas com o cansaço mais evidente no olhar. Ofereceu café. Helena recusou. Retirou da bolsa a pasta com os documentos e a colocou sobre a mesa. Acho que meu marido está tentando me matar. Salles não demonstrou surpresa. Abriu a pasta, examinou os papéis e as imagens em silêncio. Comece do início. Helena relatou tudo. O diagnóstico, o encontro com a cigana, a consulta na outra clínica, a confirmação de que estava saudável e as mudanças no comportamento de Genivaldo nos últimos meses. O detetive ouvia atento, anotando em um bloco. Seu marido é Genivaldo Carvalho, chefe de oncologia na Medilife? Sim. E o cirurgião indicado? Dr. Victor. Não lembro o sobrenome. Ele dizia que era o melhor da clínica. Vou identificar. O que mais percebeu? Mudanças financeiras, conversas estranhas? Helena pensou por alguns segundos. Cerca de 6 meses atrás, ele insistiu para que eu fizesse um seguro de vida. Disse que era prudente na nossa idade, que ele também tinha um. Eu não vi problema. De quanto? 800 mil reais. Salles soltou um assobio baixo. Meus imóveis, o apartamento, a casa de campo, estão em nome de quem? O apartamento onde moramos está no meu nome. Também há o apartamento que herdei dos meus pais e que alugamos. Está no meu nome. O apartamento dos pais dele está no nome dele. E a casa de campo foi presente dos meus pais para mim. Então, se algo acontecer com a senhora, seu marido receberá o valor do seguro e herdará todos esses bens? Helena sentiu o estômago revirar. Sim, é isso mesmo. Salles fechou o bloco de anotações. Helena, vou assumir seu caso. Precisarei de algumas semanas para levantar informações. Até lá, haja normalmente. Não demonstre nenhuma suspeita. Isso é fundamental. E se ele insistir na internação para a cirurgia, ganhe tempo. Diga que quer outra opinião, que está com medo, que precisa se preparar. Qualquer coisa, mas não aceite ser internada. Helena assentiu, ainda com as mãos trêmulas. O senhor acha que ele realmente pretende me matar? Salles sustentou o olhar dela por alguns segundos. Ainda não tiro conclusões. Trabalho com fatos. Mas o que a senhora me relatou é extremamente sério. Ao sair do escritório, Helena caminhou sem rumo por algumas quadras. A cidade seguia seu ritmo habitual. Carros, pessoas, vitrines iluminadas, enquanto dentro dela tudo parecia ruir. 28 anos de casamento. Uma filha, netos. Toda uma vida construída que agora parecia assentada sobre algo podre. Talvez fosse um engano. Talvez houvesse uma explicação simples. Talvez Salles não encontrasse nada e tudo não passasse de coincidência. Talvez ela estivesse enlouquecendo de medo. Ainda assim, no fundo, algo dizia que não. O olhar frio de Genivaldo ao comunicar o diagnóstico, a distância calculada, o afastamento gradual ao longo dos anos. Havia sinais. Restava esperar pelas provas. Durante 2 semanas, Helena viveu em constante tensão. Voltava para casa, sorria, preparava o jantar, conversava sobre assuntos triviais, enquanto por dentro sentia medo e repulsa. Genivaldo mencionava a cirurgia com frequência. Repetia que o Dr. Victor abrira um espaço especial para ela, que adiar seria perigoso, que cada dia era decisivo.
Helena concordava, mas sempre encontrava uma justificativa. Queria ver a filha antes da internação. Precisava resolver pendências no trabalho. Queria passar um fim de semana na casa de campo, talvez pela última vez. Quando dizia última, ele desviava o olhar. Salles telefonava a cada 3 dias, sempre de forma breve. Estou avançando. Descobri coisas interessantes. Em breve conversamos. Finalmente, marcou um encontro. Era um dia nublado. A chuva fina riscava o vidro da janela do escritório. Salles parecia mais cansado que da última vez, mas havia em seus olhos um brilho determinado. Sobre a mesa, uma pasta volumosa aguardava. Sente-se, Helena. Precisamos conversar com calma. Ela se sentou, entrelaçando as mãos sobre os joelhos. O coração batia tão forte que parecia audível. Vou direto ao ponto. Suas suspeitas se confirmaram, e a situação é ainda mais grave do que imaginava. Ele abriu a pasta e retirou algumas fotografias. Na primeira, Genivaldo saía de um restaurante ao lado de uma mulher jovem, loira, elegante. Ela o segurava pelo braço, rindo. Esta é Aline Moreira, 29 anos, enfermeira da Medilife, setor cirúrgico. Seu marido mantém um relacionamento com ela há cerca de 3 anos. 3 anos. Helena olhou para a imagem e sentiu algo endurecer dentro de si. Durante 3 anos, ele chegava tarde em casa, deitava-se em outro quarto, enquanto dividia a vida com aquela jovem que poderia ser sua filha. Tenho outras fotos, continuou Salles. Eles no café, no parque, na casa dela. Ele passa lá quase todas as noites, quando diz à senhora que está no hospital. Espalhou mais imagens sobre a mesa. Os dois se beijando dentro do carro, ele entregando flores, saindo do prédio dela ao amanhecer. Entendi, disse Helena com a voz distante. Pode guardar. Salles recolheu as fotos e as colocou de volta na pasta. Ainda há mais. Analisei a movimentação financeira do seu marido. Cerca de 6 meses atrás, na mesma época em que fez o seguro de vida da senhora, ele registrou outros documentos, tirou cópias de contratos e as colocou diante dela. Primeiro, a doação do apartamento dos pais dele. O imóvel foi transferido para Aline Moreira como suposto agradecimento pelos cuidados prestados à mãe dele. Só que a mãe do seu marido faleceu há mais de 7 anos. Helena engoliu em seco. Ele deu a ela o apartamento da família. Sim. Some a isso o seguro de R$800 mil, o seu apartamento avaliado em cerca de 2,5 milhões, a casa de campo e os demais bens. Estamos falando de mais de 4 milhões no total. Dinheiro demais para que uma cirurgia complicada seja apenas coincidência. Salles fez uma pausa, dando tempo para Helena absorver a informação. Mas guardei o pior para o final. Lembra do cirurgião indicado pelo seu marido? Dr. Victor Santos. Levantei o histórico dele. Ele retirou outra pilha de documentos. Nos últimos 5 anos, Santos esteve envolvido em 3 mortes durante cirurgias. Todas as vítimas eram mulheres entre 45 e 60 anos, com patrimônio considerável e seguro de vida. E todas foram encaminhadas a ele pelo Dr. Genivaldo Carvalho. Helena sentiu o estômago revirar. O senhor está dizendo que... Estou dizendo que há um padrão. 3 mortes em 5 anos não são mero azar. Não parecem simples erros médicos. Indicam um esquema. Seu marido não seria o primeiro caso. Carvalho e Santos parecem atuar em conjunto. Ele falou com firmeza contida. Pelo que apurei, eles se aproximam de homens insatisfeitos com o casamento, mas que não querem enfrentar um divórcio e dividir bens. Num divórcio, metade do patrimônio seria perdida. Já com a morte da esposa durante uma cirurgia, o viúvo herda tudo, além do seguro. Depois parte do valor retorna para Carvalho e Santos, disfarçado como honorários médicos ou doações. Mas como encontram esses homens? Perguntou Helena, quase sem voz. Carvalho circula em ambientes de alto padrão. Eventos médicos, encontros empresariais, círculos influentes. Alguém comenta problemas conjugais. Alguém insinua que gostaria de começar uma nova vida sem escândalo.
Ele observa e, no momento certo, apresenta uma solução. A esposa adoece, a cirurgia dá errado, o marido torna-se um viúvo devastado e financeiramente favorecido. Helena sentiu um frio percorrer a espinha. Isso é monstruoso. É um negócio ilegal, cruel e extremamente lucrativo. Salles abriu outra pasta. Investiguei os 3 viúvos anteriores. Em menos de um ano após a morte das esposas, todos fizeram aquisições relevantes: imóveis, carros, viagens. E todos transferiram valores significativos para contas ligadas a Carvalho. Oficialmente como pagamentos médicos ou contribuições beneficentes. Mas os números são claros, entre 300 e 500 mil reais cada um. Helena lembrou-se de quantas vezes Genivaldo chegara em casa abatido, dizendo que perdera uma paciente apesar de todos os esforços. Ela o consolava, acreditando em sua dedicação. Agora compreendia que talvez estivesse calculando lucros enquanto falava em fracasso. Tenho os nomes dessas mulheres, continuou Salles. A primeira foi Lúcia dos Santos, 54 anos. Morreu há cerca de 4 anos durante cirurgia para a retirada de um suposto tumor no estômago. O marido, dono de uma rede de oficinas, comprou um apartamento no litoral 6 meses depois e se casou com uma mulher bem mais jovem. Transferiu 400 mil reais para uma conta vinculada a Carvalho. Meu Deus, murmurou Helena. A segunda foi Natália Pereira, 47 anos. Diagnóstico de tumor no pâncreas. Complicações cirúrgicas. O marido herdou a parte dela em um negócio familiar que ela própria criara e vendeu por 2 milhões. 300 mil foram pagos como consultas especializadas. E a terceira foi Olga Silva, 51 anos. Caso de câncer de pulmão com metástases. Cirurgia considerada de alto risco. O marido era diretor de uma construtora. Consegui localizar a irmã dela, que me contou algo relevante. Salles pegou um gravador e apertou o play. Uma voz feminina, carregada de dor, ecoou na sala. Olga era saudável. Nunca fumou, praticava exercícios, fazia exames todo ano. De repente disseram que era câncer avançado e precisava operar com urgência. Eu implorei para que buscasse outra opinião, mas ela confiava no Dr. Carvalho. O marido apressava tudo, dizia que cada dia era decisivo. Depois afirmaram que o coração não resistiu à anestesia. E ele nem chorou no funeral, ficou olhando o relógio o tempo todo. A gravação terminou. Salles desligou o aparelho e o guardou em silêncio. A irmã dela tentou processar, mas não conseguiu nada, continuou Salles. Não havia provas, documentação aparentemente regular, assinaturas corretas, laudos bem elaborados. O marido fazia o papel de viúvo devastado. Os médicos alegavam que, em oncologia, o desfecho é imprevisível. Complicações acontecem. E, 3 meses depois, o viúvo já morava com a amante no apartamento da esposa falecida. Helena se encolheu na cadeira, abraçando os próprios braços como se sentisse frio. 3 mulheres, 3 vidas destruídas por dinheiro, e ela poderia ter sido a 4ª. O que devo fazer, seu Carlos? Ir à polícia com tudo isso? Mas o senhor mesmo disse que não há provas suficientes. A irmã daquela mulher tentou e não conseguiu nada. Salles inclinou-se levemente para a frente. Ela não tinha o que temos agora. Não tinha uma vítima viva capaz de testemunhar. Além disso, por meio de contatos nos órgãos competentes, obtive informações preliminares sobre comunicações frequentes entre seu marido e o cirurgião. Ainda não são provas definitivas, mas indicam coordenação. Para avançarmos, precisamos de evidências sólidas, obtidas de forma legal. Helena respirou fundo. O que precisa ser feito? Já marquei uma reunião com uma delegada que atua em casos desse tipo. Chama-se Marina Costa. É experiente e demonstrou grande interesse quando mencionei seu caso. Por quê? Porque há cerca de 6 meses, a irmã de Olga Silva procurou justamente essa delegada. O inquérito foi arquivado por falta de provas, mas Marina nunca se convenceu totalmente. Ela suspeitava de algo maior.
Agora, com seu depoimento e as informações reunidas, existe a possibilidade real de reabrir tudo. Quando será o encontro? Amanhã, às 10 da manhã. Eu a acompanho. Ao sair do escritório, Helena permaneceu alguns minutos sob a garoa fina. As gotas escorriam pelo rosto e se misturavam às lágrimas. Pessoas passavam apressadas, indiferentes. 3 mulheres haviam morrido. Ela quase fora a 4ª. Poderia ter se deitado na mesa de cirurgia, confiado no marido e nunca mais despertado. À noite, em casa, observava Genivaldo como se fosse um estranho. Ele estava na poltrona, lendo algo no tablet, bebendo chá em sua caneca com a inscrição Melhor Médico. Melhor médico para quem? Helena, você está pálida. Não está se sentindo bem? Perguntou ele com naturalidade. Ela se conteve. Está tudo normal, só um pouco cansada. Pensou na cirurgia? O Dr. Victor perguntou quando pode contar com você. Pensei. Podemos marcar para a próxima semana. Só preciso resolver algumas coisas antes. Genivaldo sorriu, aparentemente satisfeito. Ótimo. Quanto antes operarmos, melhor o prognóstico. Helena virou o rosto para que ele não percebesse a repulsa que sentia. Claro, Genivaldo. Eu entendo. No dia seguinte, sentada diante da delegada Marina Costa, contou toda a história novamente. Marina ouviu atenta, anotando detalhes, interrompendo apenas para esclarecer pontos específicos. Era uma mulher de cerca de 45 anos, postura firme, olhar atento e profissional. Helena, o material reunido pelo Sr. Salles é valioso, mas ainda insuficiente para uma acusação formal. Precisamos que seu marido e o Dr. Santos se comprometam por conta própria. Idealmente em uma conversa registrada com autorização judicial. Como conseguir isso? Marina trocou um olhar com Salles antes de responder. Temos um plano, mas ele exigirá coragem da sua parte. Estou disposta. Então ouça com atenção. O plano era arriscado, mas estrategicamente coerente. Helena teria que continuar representando a esposa confiante e vulnerável, alguém que acredita no diagnóstico e apenas deseja organizar a própria vida antes da cirurgia. Se tudo saísse como previsto, a pressão levaria os envolvidos a acelerar os passos e a se expor. Helena deixou a delegacia com uma determinação diferente da que sentira dias antes. O medo dava lugar a uma frieza calculada. Durante 28 anos, acreditara no homem ao seu lado. Agora precisava enfrentá-lo. O plano exigia autocontrole absoluto. Ela deveria agir como uma mulher resignada diante da doença, mas sem revelar qualquer suspeita. A delegada explicou os detalhes. O apartamento seria monitorado com autorização judicial. Microfones e câmeras seriam instalados discretamente na sala. O telefone de Genivaldo passaria a ser monitorado oficialmente. O essencial, disse Marina, é levá-lo a agir. Ele precisa acreditar que o tempo está se esgotando e que o dinheiro depende da rapidez. Helena assentiu. Sabia exatamente como provocar isso. À noite, Helena voltou para casa mais cedo do que o habitual. Genivaldo ainda estava no hospital. Ela percorreu o apartamento que sempre amara, os pés direitos altos, o estuque trabalhado, o piso de madeira antiga que os dois haviam restaurado anos atrás. Nas paredes, fotografias da vida que construíram. O casamento, o nascimento de Natasha, férias na praia muitos anos atrás. Rostos felizes, sorrisos que pareciam sinceros. Em que momento aquilo tudo se tornara uma encenação? Ela parou diante da janela e observou o pátio iluminado. Crianças brincavam no playground. Uma jovem mãe empurrava um carrinho de bebê. Vida comum tranquila. E ela ali, preparando-se para flagrar o próprio marido, articulando sua morte. A chave girou na fechadura. Genivaldo entrou, pendurou o casaco e a viu na sala. Chegou cedo hoje? Sim. Pedi para sair antes. Precisava conversar com você. Ele franziu levemente a testa, foi até a cozinha e serviu um copo de água. Helena o seguiu, observando cada gesto, a forma como segurava o copo,
como apoiava a mão na bancada, como esfregava o pescoço quando estava tenso. Sobre o que quer falar? Helena sentou-se à mesa e entrelaçou as mãos, controlando o tom de voz. Pensei bastante sobre a cirurgia, sobre os riscos. Genivaldo sentou-se diante dela. Por um instante, algo atravessou seu olhar. Cautela, talvez expectativa. E o que decidiu? Tenho medo. Você mesmo disse que é uma cirurgia delicada. E se algo der errado? Ela fez uma pausa calculada. Precisava que ele acreditasse que ela ainda confiava plenamente nele. Quero fazer algo significativo enquanto ainda posso. O que quer dizer? Quero doar meus bens, o apartamento, a casa de campo e minhas economias, para uma instituição beneficente. Conheci a Casa da Esperança, que acolhe crianças gravemente doentes. Gostaria de transferir tudo para eles antes da cirurgia. A mudança no rosto de Genivaldo foi sutil, mas perceptível. Os lábios se comprimiram, a mandíbula se tensionou. Helena, isso é generoso, mas não precisa agir por impulso. A cirurgia vai dar certo. Você vai se recuperar e poderá decidir com calma. E se não der certo? Ela sustentou o olhar dele até que ele fosse o primeiro a desviar. Não fale assim. O Dr. Victor é experiente. Eu sei dos riscos, Genivaldo. Sou adulta. Quero organizar tudo antes da internação. Amanhã mesmo vou ao cartório para saber como formalizar a doação. Amanhã? Ele se levantou. Tão rápido assim? Por que esperar? A cirurgia é na próxima semana. Quero estar tranquila. Ele começou a andar pela cozinha, visivelmente inquieto. Você está assustada. Decisões assim não devem ser tomadas sob pressão emocional. Não é impulso. O apartamento e as economias estão em meu nome. Tenho direito de decidir. Ela se aproximou e pousou a mão em seu ombro. Ele se enrijeceu. Você vai me apoiar, não vai? Genivaldo virou-se para ela. O rosto estava pálido e havia algo próximo do pânico em seus olhos. Claro que apoio. Sempre estive ao seu lado. Ele a abraçou. Um gesto raro nos últimos meses. Helena permaneceu imóvel nos braços dele, sentindo o perfume familiar, enquanto pensava que aquele homem planejara sua morte. Quanto tempo levaria para ele reagir? A resposta veio menos de 20 minutos depois. Genivaldo disse que precisava resolver algo do hospital e se trancou no escritório. Helena ficou na cozinha, fingindo lavar a louça, mas contava cada segundo. Do lado de fora, em um veículo discreto estacionado na rua, a equipe autorizada pela justiça monitorava a linha telefônica. Mais tarde, na delegacia, Helena ouviu a gravação. A voz de Genivaldo estava apressada, tensa. Vitor, temos um problema. Urgente. O que houve? Helena quer doar o apartamento e as economias para a caridade. Disse que amanhã vai ao cartório. Houve um breve silêncio. Em seguida, a voz de Santos, contida e irritada. Droga. Por que ela resolveu isso agora? Ela diz que quer fazer uma boa ação antes da cirurgia, caso algo dê errado. Estamos falando de quase 3 milhões destinados a um lar infantil. Então, precisamos acelerar, respondeu Santos, sem hesitar. Quando há uma brecha na agenda? Amanhã e depois estão completamente cheios. Talvez quinta-feira. Quinta já é tarde demais. Até lá ela pode formalizar a doação. Tem que ser antes, amanhã. Como amanhã? Não posso cancelar cirurgias agendadas. Isso levantaria suspeitas. Então encaixe à noite. Diga que surgiu uma vaga urgente, que houve alteração nos exames. Invente uma piora. Afirme que é arriscado esperar. Nova pausa. A voz de Genivaldo soou mais baixa. Victor, e se ela se recusar? Não vai. Você é o marido dela. É médico. Ela confia em você. Pressione. Diga que é questão de vida ou morte. E se ainda assim... Genivaldo, escute bem, interrompeu Santos com frieza. Já fizemos isso 3 vezes, e tudo saiu perfeito. Não é hora de hesitar. Se você recuar agora, nós 2 estaremos perdidos. Não só por causa da Helena, mas por causa das outras 3. Lúcia, Natália, Olga. Se um caso vier à tona, os outros também virão. Então se controle e faça o que precisa ser feito. Houve silêncio.
Depois, a voz de Genivaldo abafada. Está bem, vou falar com ela hoje. Tentarei convencê-la a se internar amanhã. Ótimo, deixo tudo preparado. À noite ela estará na mesa de cirurgia. E de manhã? De manhã você será um viúvo rico. Não fale assim. A consciência resolveu aparecer? Tarde demais, Genivaldo. Muito tarde. Faça sua parte. A ligação terminou. Na delegacia, Marina desligou a gravação e olhou para Helena. É o suficiente. Temos planejamento explícito, menção às vítimas anteriores. Vamos agir hoje mesmo. Helena permaneceu em silêncio. As palavras ainda ecoavam. De manhã você será viúvo. Ditas com a mesma naturalidade de quem comenta a previsão do tempo. Quando? Daqui a 1 hora. A equipe já está posicionada. Santos será detido na clínica e seu marido em casa. É melhor a senhora permanecer aqui até tudo terminar. Helena balançou a cabeça. Não, quero estar lá. Quero olhar nos olhos dele quando colocarem as algemas. Marina a observou por alguns segundos, depois concordou. Fique ao lado, não interfira e não diga nada, combinado? A operação começou às 9 da noite. Helena ficou na entrada do prédio, envolta no casaco, enquanto viaturas discretas paravam e agentes desciam rapidamente. Marina coordenava pelo rádio. Subiram até o 5º andar e tocaram a campainha. Genivaldo abriu a porta de roupão segurando uma xícara de chá. O que significa isso? Genivaldo Carvalho? O senhor está detido por suspeita de tentativa de homicídio e associação criminosa. A xícara caiu no chão, estilhaçando-se no piso. O chá se espalhou pela madeira. Ele empalideceu e, ao erguer o olhar, viu Helena atrás dos policiais. Seus olhos se encontraram por alguns segundos. Primeiro veio a incredulidade, depois o entendimento e, por fim, um vazio assustador. Helena, é um engano. Posso explicar? Ela não respondeu. Apenas observou enquanto os agentes algemavam suas mãos e o conduziam ao elevador. Ele ainda tentou falar, mas as palavras não saíam. Ao mesmo tempo, na clínica Medlife, Santos também era preso. Diferente de Genivaldo, tentou resistir e empurrou um dos policiais antes de ser contido. Durante a busca em seu consultório, foram encontrados documentos, listas de pacientes, registros financeiros e anotações que detalhavam esquemas de encaminhamento. No apartamento de Aline Moreira, os investigadores apreenderam trocas de mensagens com Genivaldo, centenas de conversas sobre planos futuros, imóveis no exterior, carros, viagens. Ela alegou desconhecer qualquer crime, mas o conteúdo indicava que sabia mais do que admitia. O julgamento ocorreu cerca de 4 meses depois. Helena sentou-se no plenário e observou o homem com quem vivera quase 30 anos. Genivaldo parecia mais magro e envelhecido. O terno elegante fora substituído pelo uniforme cinza do sistema prisional. As mãos, antes firmes e precisas no centro cirúrgico, agora estavam entrelaçadas diante do corpo. Ao lado dele, no banco dos réus, estava Santos, que mantinha uma postura mais combativa, tentando contestar as acusações. No entanto, as provas eram consistentes: gravações das conversas, registros financeiros, documentos falsificados e depoimentos de testemunhas. Compareceram ao julgamento familiares das 3 vítimas. A irmã de Olga Silva, que buscava justiça havia anos. A sobrinha de Lúcia dos Santos, que relatou que o marido de Lúcia, consumido pela culpa sem saber que também fora enganado, tirara a própria vida pouco depois. O irmão de Natália Pereira, que só então descobria a verdade sobre a morte da irmã. O promotor leu as acusações em voz firme: organização criminosa, tentativa de homicídio, falsificação de documentos médicos e estelionato em grande escala. Cada palavra ecoava pesada na sala. Genivaldo permaneceu calado. Não tentou se justificar nem pediu perdão. Apenas uma vez, quando seus olhos encontraram os de Helena, moveu os lábios em silêncio. Perdão. Helena desviou o olhar. A sentença foi anunciada em um dia frio de outubro.
Genivaldo Carvalho foi condenado à prisão em regime fechado. Vitor Santos recebeu a mesma pena, além da proibição definitiva de exercer a medicina. Aline Moreira foi responsabilizada por cumplicidade e recebeu condenação compatível com sua participação no crime. Quando o juiz concluiu a leitura, o silêncio tomou conta do plenário. Em seguida, a irmã de Olga levantou-se e disse, em voz baixa, "Obrigada." Ninguém sabia exatamente a quem ela se dirigia. Ao sair do fórum, Helena sentiu as pernas trêmulas. O sol de outubro brilhava e o vento leve movia seus cabelos. O pesadelo que durara meses finalmente chegara ao fim. Nos degraus, Tamara a aguardava. Abraçaram-se em silêncio, sem necessidade de palavras. "Vamos embora", disse Tamara. Já foi suficiente. No carro, Helena observava a cidade passar pela janela. Não receberia o seguro, mas isso já não importava. O apartamento dos sogros permanecera na família. Ela tinha 52 anos e um futuro incerto, mas estava viva, saudável e livre. Cerca de um mês após o julgamento, Helena reuniu-se com a irmã de Olga e com familiares das outras vítimas. Encontraram-se em um pequeno café, compartilharam lembranças, choraram e decidiram transformar a dor em algo útil. Assim nasceu uma fundação de apoio a vítimas de fraudes médicas. Helena assumiu a liderança do projeto. A organização passou a oferecer orientação jurídica, perícias independentes e apoio psicológico. No primeiro ano, cerca de 20 famílias receberam auxílio. Natasha começou a visitar a mãe todos os fins de semana. A relação entre elas se fortaleceu como nunca antes. Os netos enchiam o apartamento de risadas, passos apressados e o aroma das panquecas que Helena preparava aos domingos. Um ano depois da sentença, Helena estava novamente à janela, observando o mesmo pátio com árvores e o playground de sempre. Tudo parecia mais luminoso. Lembrou-se da cigana na entrada do metrô, a mulher que a alertara quando ninguém mais o fez. Helena voltou várias vezes à estação, perguntou a comerciantes e passageiros, mas ninguém soube informar quem ela era. Talvez tivesse sido coincidência. Talvez não. Algumas coisas simplesmente acontecem no momento certo. O telefone tocou. Era Tamara. "Está em casa? Fiz uma torta. Posso passar aí?" "Claro, vou preparar o café." Helena desligou sorrindo. Pela primeira vez em muito tempo, sorria sem esforço. O sol entrava pela janela, a amiga estava a caminho, os netos viriam no sábado. Ela estava viva. E isso bastava. Obrigado por acompanharem esta história no canal Recanto das Histórias. Se ela tocou você de alguma forma, deixe seu like para apoiar o canal. Escreva nos comentários o que achou e inscreva-se para não perder as próximas narrativas.